Ei, gente, vou encontrar com uns amigos agora, eu e o John Paçoca. Olha ali o John Paçoca aqui atrás. Nós vamos encontrar com uns amigos e hoje nós vamos conversar. Será que você convive com alguém que é abusivo, que tem traço narcisista? Vamos fixar esse tema, e até a gente chegar ali no local que eu vou chegar, eu vou conversando com vocês. Olha lá o John Paçoca, nós vamos passear. Hoje, eu e o John Paçoca, e nós vamos conversar sobre como conviver com pessoas abusivas, pessoas que têm traços narcisistas. Só para vocês já saberem, as lives de membros exclusiva do canal de YouTube de setembro agora, nós vamos fazer uma série de vídeos. Quais são as características das pessoas abusivas, como conviver se de repente é uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, um colega de trabalho, um gestor, o dono da empresa que você trabalha, um filho, uma filha. Então nós vamos conversar, hoje eu só vou conversar a introdução com vocês, mas nós vamos conversar esses temas nas lives exclusivas no canal de YouTube, porque lá no canal de YouTube nós temos 2 lives exclusivas por mês, onde você tem acesso a cada live de 1h30 e no final eu respondo as perguntas das dúvidas. Você leva para casa o material, porque eu faço um material, uma apresentação de slide em PowerPoint, você leva para casa e você vai ter acesso. Mas hoje aqui no canal, no Instagram, eu vou conversar, e esse vídeo daqui a pouco eu vou postar no meu canal de YouTube. E nós estamos já com o projeto quase todo concluído, já está certo, 2 pós-graduações que vão ter no ano de 2022. Uma de neurociência aplicada à psique humana e a outra de psicossomática, como não adoecer. Porque a gente adoece, porque nós desenvolvemos características emocionais que nós não conseguimos lidar. O corpo só adoece porque primeiro o psicológico da pessoa ficou adoecido. Então vamos caminhar para lá. Como é que são as características de pessoas abusivas? Como é que são? Nós não estamos falando de transtorno de personalidade nem antissocial, nem narcisista, porque esse é 4% da população. Nós vamos falar dessas características das pessoas que estão próximas a gente e às vezes a gente não consegue perceber, até porque do lado de cá, de uma pessoa que convive com uma pessoa abusiva ou com traço narcisista, tem que ter um traço de personalidade dependente. Mas esses detalhes todos nós vamos aprender nas lives exclusivas para membros. Aqui eu não tenho como nem passar todas as características de um traço de personalidade dependente, porque são várias características. E esse par perfeito do espremedor e da laranja é que faz com que você se relacione com pessoas abusivas. Atrás de uma pessoa abusiva, sempre tem uma pessoa fragilizada, sempre tem uma pessoa com traço de personalidade dependente, que depende daquele comportamento abusivo. Uma pessoa que tem autoestima, uma pessoa que tem segurança de si, uma pessoa que tem verdadeiramente uma capacidade de autoconfiança, de autoestima, de autossegurança para a vida, ela não fica relacionando com a pessoa que é abusiva, porque ela percebe logo esse traço abusivo e ela vai sair fora. Nos relacionamentos afetivos, as pessoas abusivas são aquelas que são as mais legais, são as mais interessantes. Na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro 6 meses, são aquelas pessoas dóceis, são aquelas pessoas educadas demais. Freud falou: desconfie das pessoas muito mansas por fora, escondem grandes demônios por dentro. Parafraseando o que Freud falou. Então, hoje eu vim aqui na Praia da Guarderia, hoje eu tive a oportunidade, fiquei ali na Praia da Guarderia com meu marido. Ele foi para Campos, ele viajou, ele foi para Campos resolver umas coisas de trabalho. Campos é o interior do Rio de Janeiro, 250 quilômetros daqui, onde as filhas dele moram. Ele foi lá hoje, ele vai passar a semana lá resolvendo algumas questões
porque ele foi professor e ele vai se aposentar como professor. Ele é auditor da Receita Federal e ele continua exercendo, mas ele como professor, que foi uma das profissões que ele tinha quando ele, no início da vida dele, e aí ele está indo lá resolver essas questões de se aposentar como professor. Vai ter uma aposentadoria e vai continuar como auditor da Receita Federal. E hoje nós viemos aqui nessa praia maravilhosa, Vitória, sua linda. E eu postei aqui no feed do Instagram as nossas fotos. O dia estava lindo hoje, maravilhoso. Então vamos voltar. Traços de pessoas que são, lembre-se, as lives exclusivas para membros, que vai ter um estudo profundo, que nós vamos fazer uns 6 meses de estudo. Você vai ficar expert em entender do traço abusivo, do traço narcisista. Essas pessoas que são aquelas que vêm e se aproximam e sempre boazinhas para tirar vantagem. Você tem que se afastar rapidamente de quem é muito legal. Desconfia de quem é muito legal. Não muito legal depois que você já caminha 5, 6 anos, 1 ano, mas aquelas pessoas abusivas, e elas têm uma característica principal. Anota aí já como spoiler das lives de setembro. Agora, semana que vem, no dia 27, no dia do psicólogo, no dia que meu papai estaria fazendo 90 anos, no dia do psicólogo, 27 de agosto, tem a live desse mês de agosto, onde nós vamos falar de neurociência. Na primeira live de agosto, agora a gente falou de nascimento dos novos neurônios em adultos, neurogênese, nascimento de novos neurônios, neuroplasticidade. E as lives, ela tem material, e quem se torna membro agora tem acesso a todos os outros materiais que estão postados lá no canal como membro exclusivo. Então, se você quer se tornar membro exclusivo, olha lá o John, lá atrás, gente. Olha ele lá. Então, a pessoa que é abusiva, a pessoa que tem traço de narcisismo, gente, eu não tô falando transtorno. Hoje eu pedi até para mandar um texto para quem é membro exclusivo, tem acesso a um canal de Instagram e recebe um texto por semana. Hoje eu mandei um texto de transtorno mental para as pessoas entenderem o que é transtorno mental, porque muitas pessoas acham que qualquer pessoa má é uma pessoa com transtorno mental. Não, a pessoa só pode ser má. Tem um livro que chama de Daniel Marques, Por que pessoas boas sofrem mais? Porque elas são boas. Porque elas são boas. As pessoas más, as pessoas abusivas, elas não sofrem porque elas são manipuladoras e elas são egoístas. São pessoas que pensam só nelas. São pessoas que não têm uma capacidade de sair de um comportamento da imparcialidade para ajudar uma pessoa que de repente está sofrendo, porque é meu pirão primeiro. Ela só pensa nela, ela só quer vantagem para ela, ela só quer que a vida dela dê certo e ela menospreza a vida do outro. E uma segunda característica que pessoa abusiva tem demais, como ela não enxerga ela, como ela não tem capacidade de enxergar ela, porque ela tem a capacidade de sentir muita pena dela, terceira característica, né? Sentir muita pena de si, muito vítima. Ela é aquela que fala sempre do outro. E ela usa sempre mecanismos de defesa. Usa mecanismos de defesa da formação reativa, que ela parece que é legal, que ela fala, vou te ajudar, vou nada, mas no final, por dentro, ela tá gostando de saber que a pessoa tá se dando mal na vida, que a pessoa tá perdendo um emprego, que a pessoa tá perdendo um casamento. São pessoas que têm prazer nessas características. Prazer pelo princípio da neurociência, que nós damos o nome de princípio do prazer, que ela é movida pelo princípio do prazer, ela é movida pelo id, que é pulsional. Então ela é movida por aquilo que alimenta ela, e ela é alimentada pela falta de felicidade dos outros. Então ela quer falar de todo mundo, porque ela quer apontar o defeito de todo mundo, porque aí ela se isenta e fala, todo mundo é qualquer coisa e eu não preciso melhorar. Então são pessoas que têm uma característica de muita maldade dentro delas. Mas vê bem, elas, por terem muita pena delas, ela se compadece demais dela, de repente ela tem umas comorbidades, ela pode ter um transtorno de ansiedade, ela pode ter um transtorno depressivo. São pessoas que entram sempre em depressão. Vocês sabiam que a depressão, as pessoas que têm depressão, é porque elas têm comportamento de ter um pouco de raiva delas?
elas têm raiva daquilo que ela não conseguiu na vida. Mas vamos lá nas etapas do luto da Elizabeth Kubler-Ross, no livro que ela fala as etapas do luto. A segunda etapa do luto, a primeira é a negação, a segunda é a raiva. Antes da tristeza vem a raiva. A raiva porque você perdeu um objeto amado, um carro que você perdeu, uma casa, um amor, por divórcio, para uma doença. Então, as etapas do luto da Elizabeth Kubler-Ross, é uma psiquiatra. Vocês procuram na internet depois, vocês vão gostar muito desse livro, As Etapas do Luto. Fala muito dessas questões de pessoas que não sabem lidar com as perdas, porque nós temos que ter uma característica de ser resiliente, não forte, porque o ser humano não consegue ser forte, mas o ser humano consegue ter essa palavra emprestada da física que chama resiliência. É a arte de você receber os impactos da vida. A vida te dá de vez em quando impactos, né? Não tem vida de ninguém que não tenha impacto, não tem vida de ninguém que não tenha pancadas. As pancadas fazem parte da vida. Você só vai conseguir vencer emocionalmente se você for resiliente, porque na vida você sofre os reveses, faz parte da vida sofrer reveses, sofrer pessoas que vão te decepcionar, faz parte da vida. E quem tem como eu 60 anos, caramba, o cara ali deu uma arrancada que deu até medo, passando pela faixa, a faixa aqui, nossa. Então, as pessoas que estão acostumadas a ter idade como eu, já sofreram vários reveses. A vida, gente, a vida é feita de reveses. A vida é feita de simplesmente do limão fazer a limonada. A gente tem que saber do limão fazer a limonada. Porque se a gente não souber fazer do limão a limonada, a gente vai entrar no processo de raiva por aquele que machucou a gente. Porque o que é você lidar com uma pessoa abusiva e você, como dependente emocional, você tendo codependência emocional, grava isso. Só lida com pessoa abusiva, só consegue ficar e sofrer com pessoa abusiva quem tem codependência emocional. Nas lives exclusivas para membros de setembro, eu vou explicar as características das pessoas que têm codependência emocional. Eu vou dar o passo a passo para vocês. E aí, com isso, você vai poder perceber se você tem essas características. Aí você vai buscar ajuda, você vai desenvolver autoconhecimento, autoanálise e vai se libertar dessas pessoas abusivas que hora ou outra tá perto de você e você não tem força para se libertar. Porque você não merece ficar perto de pessoas abusivas. Pessoas abusivas são aquelas que se aproximam de você só quando ela pode levar alguma vantagem. Então, se você tem um amigo que só aparece quando ele tá mal, se afasta dele, que ele não é seu amigo. Uma pessoa que só aparece perto de você quando ele tá mal, para sugar a sua energia, para ser um vampiro de energia ou um espremedor para espremer o seu suco da sua laranja, se afasta dele, ele não gosta de você. Mas é difícil. Nossa, me afastar do marido, que eu já sou casada há 20 anos, mas eu percebo que ele tem... Aí as pessoas abusivas, elas xingam demais, elas agridem fisicamente, elas cometem abusos na questão do físico das pessoas, elas cometem abuso na questão do emocional das pessoas, elas querem menosprezar a outra pessoa, ela não bota a outra pessoa para cima, ela está sempre botando a outra pessoa para baixo, ela sempre acha que a outra pessoa conseguiu as coisas porque foi fácil, para ela é difícil, porque pessoas abusivas não se dão bem na vida. Mesmo que você veja agora uma pessoa abusiva se dando bem, ela vai ter alguma comorbidade, ela vai ter, hora ou outra, ela vai ter um pânico, um transtorno de pânico, né, com ataques de pânico. Hora ou outra ela vai ter uma depressão, um transtorno depressivo. Hora ou outra ela vai ter um transtorno de ansiedade. Porque são as comorbidades. Porque a vida não é do jeito que a gente imagina. A vida é como ela é. A vida é como ela é. E quando você convive com pessoas que deveriam ser generosas com você, que deveriam ser gratas, porque eu acho que eu fiz um post ontem, sábado e domingo sou eu que faço post, porque o Estúdio As Manas não faz postagem sábado e domingo. E eu fiz um post ontem do Steve Jobs, que uns
papagaios por aí, porque até papagaio fala, uns caras idiotas por aí estão falando que Steve Jobs, ele tem transtorno antissocial. Aí eu postei ontem uma frase do Steve Jobs, aqui não acredita em pessoas que do nada ela vira qualquer coisa, não acredita não acredita nisso não, porque dar diagnóstico para as pessoas é a coisa mais fácil que tem na boca de qualquer pessoa, mas é uma das características mais difíceis você traçar um diagnóstico de uma pessoa. Eu tenho a graduação de psicologia, de economia, psicanálise, eu tenho a formação em psicanálise, inclusive eu tenho uma escola de psicanálise, eu formo psicanalista pelo percurso analítico. Quantas pessoas falam um monte de bobagem. E eu fiz um post do Steve Jobs onde ele fala que ele gosta de trabalhar com... Ele gostava, né, que ele nos deixou. Ele gostava de trabalhar com pessoas que ele poderia receber informações e ele valorizava. Porque ninguém cresce sozinho. Então eu fiz esse post, eu fiz um agradecimento à equipe do Instituto Cássia Rodrigues. Eu não seria o Instituto Cássia Rodrigues sozinha. Ontem o professor Caio estava dando aula de clínica infantil e eu fazendo um 5S, organizando várias apostilas, várias coisas, porque eu que dou a espinha dorsal para os professores, para eles construírem as apostilas, para ministrar as aulas. Então, e aí a aula do Caio brilhante, eu não precisei ficar assistindo, uma aula brilhante, depois várias pessoas comentando, mandando o WhatsApp comentando, que aprenderam com ele mais do que aprenderam no curso de psicologia, porque a psicanálise ela independe da psicologia. Para você ser psicanalista, você não precisa ser um psicólogo ou um médico psiquiatra, você tem que ter uma graduação pelo MEC construída. Muitas pessoas também estão perguntando se as pós-graduações que vão ter aqui no Instituto Cássia Rodrigues, você precisa ter uma graduação. Óbvio, né? Para você fazer uma pós-graduação, você tem que ter uma graduação concluída. Ano de 2022, a gente tem 2 pós-graduações. Neurociência aplicada à psique humana, aplicada a todas as outras abordagens. Tá muito legal, a gente está fazendo, a nossa equipe está fazendo, está promovendo. Obrigada à faculdade que fechou parceria comigo. Muito obrigado. Breve vocês vão saber quem é a faculdade, sabe? Fechamos 2 parcerias de 2 pós-graduações de psicossomática e de neurociência. Então é óbvio que para você se tornar uma pessoa com pós-graduações de 24 meses, que nós vamos ter 100% online, todos os produtos do Instituto Cássia Rodrigues são 100% online, você tem que ter uma graduação. E para você também estar no percurso da psicanálise, você também tem que ter uma graduação. Não tem como ser psicanalista se você não tiver uma graduação. Apesar de psicanálise ser um curso livre, é um curso livre, mas ele se constitui pelo tripé analítico. E vai lá no site, institutocassiarodrigues.com, estão todas as informações lá. E se você, porventura, quer fazer sua matrícula já, que tem uma turma que começa em dezembro, já estão com as vagas esgotando. Aí pelo WhatsApp, 27 99 505 1960. Todos os posts do Instagram tem um telefone lá que você vai falar com a Débora, ela vai te dar informações. Então, a pessoa abusiva, ela tem a capacidade de menosprezar a capacidade do outro conseguir as coisas. O celular já está esquentando, que o sol já está ficando forte, vou ter que encerrar essa live, porque já está ficando forte. Eu vou entrar ali, eu vou desviar do meu caminho, vou entrar para encerrar a live, porque o celular vai esquentando, daqui a pouco trava. Então, eu vou até parar ali, se você quiser fazer uma pergunta sobre esse tema, eu vou responder uma pergunta. Mas manda essa live para todo mundo que você conhece, faz as pessoas entenderem que todas as pessoas que se relacionam e ficam e sofrem com pessoas abusivas é porque elas têm um traço de codependência emocional. Se você não tem o sofrimento, você se relaciona e você entende, você tá de boa, você entende que ela tem o traço abusivo, mas você não sofre. E quando há o sofrimento, quando há o desgaste emocional, quando a pessoa abusiva ela consegue te botar lá no chão e te destruir, seja emocionalmente, comportamentalmente, fisicamente, sabe, sexualmente também, é porque a pessoa abusiva encontrou o par perfeito. E qual é o par perfeito da pessoa abusiva? Encontrar uma pessoa que tem dependência emocional. Eu vou parar aqui para encerrar essa live, porque o sol tá muito forte, o celular já tá ficando muito quente. O John tá ali quietinho, Então, nós precisamos ter a sabedoria de perceber quem somos nós. Porque se a gente... Ei, John!
que a gente percebe quem é a gente rapidamente pode até conviver, porque tem relações que você tem, por exemplo, você vai deixar de conviver com a mãe abusiva, com o pai abusivo, com o gestor abusivo, às vezes com o irmão abusivo ou uma irmã, mas você tem que aprender a dar limites para essas pessoas. Você tem que aprender a ter o distanciamento emocional. Muitas pessoas que eu atendo se distanciam fisicamente das pessoas abusivas, mas não se distanciaram emocionalmente e continuam sofrendo, porque gostaria que aquela pessoa abusiva fosse de um outro jeito, fosse uma pessoa generosa, fosse uma pessoa altruísta. A palavra altruísmo vem de alteridade, né? De você saber entender a dor do outro sem sentir. Porque a empatia você sente, a alteridade você consegue ajudar o outro, mas não necessariamente sentir. Por exemplo, um médico que está operando uma pessoa, ele não pode sentir muito o que a pessoa está sentindo, senão ele não consegue operar. Então é alteridade. Empatia você tem por familiares, porque pessoas próximas, aí tem 3 tipos de empatia. A somática, que você sente a dor, sente no seu sistema somático. A cognitiva, que é mais distante, mas continua sentindo. E a emocional, que é de pessoas próximas. E quem é abusivo não tem capacidade nem de ter empatia, nem alteridade. Ele não consegue nem se distanciar do problema para ajudar, porque tá pouco lixando que o problema é do outro, ele não quer se meter. Eu acho muito engraçado quando eu escuto algumas pessoas falando, não quero me meter nessa situação. Eu falo, mas é sua mãe, tá sofrendo com relação ao seu pai. Não quero me meter, problema deles. Isso aí já mostra um traço abusivo, isso já mostra um traço narcisista, de egoísmo. Então, quando a gente vê, assim, eu atendo muitas pessoas e eu escuto de vez em quando uma filha falar, não quero me meter naquela questão ali, que aquela questão é da minha mãe. Aí mostra que quem é abusivo é a filha. Então, até que ponto você está simplesmente... Ei, Juliana Cunha está aqui, a aspirante psicanálise Juliana Cunha. Ela atende, procurem ela aqui no Instagram, ela atende. Juliana Cunha, Andressa Stur, elas são aspirantes em psicanálise. Tá aqui, psicanalista Juliana Cunha. Ela atende como aspirante psicanálise. Andressa Stur também atende como aspirante psicanálise. Procure, eu sigo elas. Aí vocês procurem, a consulta delas é mais barata. Elas estão cobrando 150, porque elas são aspirantes ainda em psicanálise. Temos a doutora Leila também. Doutora Leila, procurem ela também. Doutora Leila já é 350, que ela já é médica, psicanalista, neurociência. Ela é uma das professoras, da neurociência e da psicossomática. Então procurem elas. Vamos ver aqui, vamos ver se tem perguntas aqui. Para eu vamos ver se tem perguntas aqui, se tiver perguntas para eu responder. Vamos ver se tem perguntas aqui. Não tem nenhuma pergunta, ninguém fez pergunta na interrogação. Então eu vou me despedir de você. Se torne membro do canal de YouTube. Ou vem ser um dos alunos do Instituto Cássia Rodrigues. Quinta-feira agora a gente vai ter a segunda aula terapêutica do módulo 2 onde nós vamos conversar sobre a libido intrassomática. Nós vamos explicar a vantagem da libido intrassomática. Nós estamos explicando as fases psicossexuais à luz do Karl Arbra, do Sigmund Freud e do Davi Moldavsky. Aí é quinta-feira. Se torne membro do canal de YouTube. Pessoas abusivas, a Andréia está falando, pessoas abusivas é preciso estar atenta. Antes de estar atenta à pessoa abusiva, você tem que estar atenta a você. Porque se você tem uma característica de fragilidade emocional, o abusivo vem, cola em você e fica sugando a sua energia. Então, antes de tentar ver muito quem é o abusivo, vê se você tem codependência emocional. Vê se você tem uma estrutura de codependência emocional. Você não precisa se afastar dos abusivos, porque 1/3 da população é boa, 2/3 são estranhos e 50% da população tá má. 50%. Então dá para se afastar? Não dá para se afastar. Aí você tem que aprender a proteger você. Você tem que analisar você. Você tem que ter postura de segurança. Você tem que ter autoconhecimento. Você tem que saber quem é você. Você tem que ter fortaleza para sua vida. Você tem que desenvolver as características de autoestima. Toda palavra que começa com auto tem a ver com a gente. Se você vai poder se afastar de uma mãe abusiva, de um pai abusivo, de uma irmã abusiva, de um irmão, de um filho, de uma filha, de pessoas que estão ao seu redor.
redor, um marido ou uma esposa, às vezes você não consegue, mas você vai manter o distanciamento emocional. Você vai deixar de ter codependência emocional. Aí sim, você vai ter essas características. Mas, profundidade de entender de pessoas abusivas, tem que se tornar membro do canal de YouTube para ter 2 lives exclusivas com material. Você vai levar para casa o material. Você vai ter o material para depois você ler. E a live fica disponível, você pode assistir a qualquer momento. São 2 lives exclusivas com 1h30. Mas é tudo direto no canal de YouTube. Não é com a gente. Você tem que pagar direto no canal de YouTube. E, quer se tornar uma aspirante psicanálise? Estamos com a última turma de dezembro e as vagas já estão esgotando. Daqui a pouco já encerra as vagas. Começa em dezembro, o percurso analítico, se você tiver uma graduação. Eu espero que realmente vocês possam fortalecer a vida de vocês para se afastar emocionalmente, não se afastar fisicamente. Se afastar fisicamente, às vezes, não adianta, que a pessoa vai colada no seu psiquismo. Você tem que simplesmente se afastar emocionalmente. E pessoas abusivas, hora ou outra, estão batendo por aí, porque metade da população é abusiva. Metade da população, ela tem traço abusivo, só pensa nela, meu pirão primeiro, não me importa o seu problema, não quero ajudar, é seu problema, eu tô distante. Isso se chama vida. 60 anos eu tenho, 60 anos vendo. E outra coisa, pessoas abusivas não são felizes. Então se afasta de pessoas que estão vira e mexe, estão deprimidas, estão angustiadas, estão com característica de... E essas pessoas abusivas, elas estão botando a culpa no outro. Hoje eu mandei um texto para quem é membro do canal de YouTube, eu já mandei o pessoal mandar um texto enorme, com várias características. Então, se você quer profundidade, você tem que se tornar membro. Aqui é uma live rapidinho, é RapidUp. E nós também temos, já falei da Juliana Cunha, que é aspirante psicanálise. Faz terapia com ela que você vai aprender a se afastar emocionalmente. Ou com a Andressa Stur, que é uma outra aspirante psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues. Andressa, em dezembro, já é psicanalista. Andressa está comigo também nas pós-graduações. Ela faz parte agora do administrativo do Instituto Cássia Rodrigues. Assiste o vídeo que o Steve Jobs falou da questão de você receber ideias de outras pessoas para você crescer. Se você é do tipo que só você sabe tudo, você é abusivo. Se você acha que você já sabe tudo, já está mostrando traço abusivo. Se você é do tipo que não precisa da ajuda de ninguém, coisa feia, abusivo. Se você é do tipo que só tem pena de você, abusivo. Se você é do tipo que não gosta de dividir as coisas, abusivo. Se você é do tipo que a gente está muito preocupada com o outro ser abusivo, vai que a gente que é o abusivo. E se a gente é o abusivo, a gente morre de pena da gente. Primeira característica que o abusivo tem, ele quer tudo para ele quer controlar a vida de todo mundo, ele é um grande manipulador. Mas vê bem, a característica de manipulação todos nós temos. Um professor tem a persuasão. Então ele usa a manipulação para o mal. Ele quer afastar as pessoas. Se ele vê que 2 pessoas são muito amigas, ele quer fazer intriga. Ele gosta da intriga, ele gosta da confusão, ele gosta da briga. Ele tá sempre jogando um contra o outro, sabe? Tá sempre falando de um, falando do outro. Aí você vai conversa com a pessoa que é amiga de não sei quem há 20 anos. Ela começa a detonar amigo de 20 anos. Cuidado, se afasta dessa pessoa. Essa pessoa é abusiva. Pessoas que não têm fidelidade com ninguém não vai ter com você também. Então, beijo no coração. Se for possível, compartilhe essa live com todo mundo. Vão tornar esse canal conhecido. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui na interrogação. É comum? Não, pelo amor de Deus, não vou nem repetir a pergunta. Pessoas que têm transtorno do espectro do autismo têm um transtorno mental. Eles são pessoas que precisam da nossa compreensão. Por favor, olha as perguntas bobas. Então, autismo não tem nada a ver com abusivo, tá? Pessoas abusivas, elas são manipuladoras, são vítimas, são pessoas que querem levar vantagem em tudo, são pessoas que elas não querem harmonia, elas gostam de ter as pessoas que elas são aquelas que sugam energia, é o verdadeiro espremedor, espremendo o suco das outras pessoas. Beijo no coração, fiquem com Deus, tchau!